foi que surgiu para você? E eu também trouxe, né, a revelação do meu desejo em um momento da vida de ser padre, mas quando foi para você que chegou o chamado para ser padre? Eu vou te contar segredos que poucos sabem, a turma da família sabe. Eu acho que foi em Américo muito pequeno. O padre Jarbas, que é esse segundo pároco de Américo, voltava sempre em Américo e eu ia sozinho. Nesse caso eu morava, nessa ocasião, do lado da igreja praticamente. Então eu descia com 3, 4 anos, sozinho. Era tempo do padre Severino, né? Era um espanhol de guerra muito bravo, que nem admitia criança em casa, e a missa ainda era pela corneta. Você não lembra, não era nascido isso aí, né? E aí, eu tenho 4 anos a mais que você, então eu sou mais velho. E essa experiência, então, acontecia assim, eu ia. E certa vez o padre foi, né? E ele chamava a gente para rezar o Pai Nosso, um momento antes da comunhão. E eu me lembro que ele abraçava a gente assim. Então me despertou um pouco aquilo. Uma vez perguntaram assim, o que você quer ser quando você vai crescer? Isso, 4, 5 anos de idade. Eu quero ser padre. Mas como é que é ser padre? Eles tinham uma mania de dizer assim, onde você enterrava o seu umbigo, você vai ser padre. E é interessante. A minha mãe tem meu umbigo guardado até hoje. É interessante que eu peguei o meu umbigo, olha aí, eu peguei o meu umbigo e existia na sacristia das igrejas, onde purificavam os vasos sagrados, uma pia, e essa pia era ligada à terra. Essa pia era ligada à terra justamente porque, né, você lavava, e como hoje ainda faz, os vasos sagrados, a primeira lavagem você coloca numa planta. Então tinha isso. E eu, com 5 anos de idade, peguei o meu umbigo e enterrei. Está enterrado na sacristia Américo de Campos, meu umbigo, né? Olha só. Mas depois, eu sempre tive esse desejo, sempre fui de igreja, mesmo época que eu morava em Américo, estudava aqui em Votuporanga, viajava todos os dias, final de semana sempre estava ligado, né? Quando morreu aquele homem, é interessante o processo, eu já até contei isso numa entrevista, na século XXI, que eu estava com uma amiga, Maria do Rosário, quando começou a comunicação. Américo Campos tinha uma corneta lá na praça, você lembra? De uma casinha. Aquele senhor morreu e não tinha quem avisasse. E aí eu comecei a incomodar as pessoas, porque era tempo de um outro Antônio Fernandes, que era um espanhol bem bravo, já falecido hoje. E aí eu falei, padre, eu vou pôr um disco lá do Ave Maria e vou anunciar as pessoas. Então a minha primeira experiência de comunicação foi nesse ínterim mesmo, de muito jovem. Foi quando eu voltei aí com 9 anos, e que eu ia, ligava todo o equipamento, tinha o sino lá, nem sei se hoje ainda toca o sino lá, eu não reparo mais, mas deve tocar, não deve tocar. Faz muito tempo que eu não vou pra lá. E aí eu ligava um disco, né, que era disco, uma Ave Maria, essa Ave Maria fúnebre, e fazia o anúncio E às 6 horas da tarde fazia acho que fazia Ave Maria lá, que é o momento do anjo. Mas naquela casinha, perto da fonte. Sim, mas eu fazia na igreja, porque da fonte ele tinha morrido, eu fazia na igreja. Foi você que começou a fazer lá, então? Foi eu que comecei aquilo. Depois eu me lembro que a Delma, eu ia lá, que era uma secretária, que fazia. Eu falei, eu inventei isso aqui. Inventei a missa das crianças. Que legal. Nossa, a missa das crianças era a bênção. Era a missa das crianças. Pai. Nós fomos lá ainda na época do Padre Genésio. Falou, nós precisamos de uma missa. Porque foi na época as do crianças Padre do Genésio que começou. Olha, pra mim, que eu me recordo mais na época do Padre... Que foi o prefeito? Padre Ernesto. Não, mas foi uma ela época começou... que teve um pouco de... Olha, pra você ter uma ideia, fui eu, o Matheus, que hoje acho que o Matheus ele é fisioterapeuta em Américo, Matheus Moreto, a Fabiana Moreto e o Menes, que é médico, o Marcelo Menes. Foram nós 4, que mais ou menos a mesma idade ali, e que fomos lá no Padre... E a Simone Basso, Simone é uma grande amiga, uma irmã praticamente, que dali também, né? Eu sou até padrinho do filho dela, o Guilherme, que é também uma preciosidade, estuda hoje na Estadual do Paraná, faz economia. E a gente foi e conseguiu a missa, né, que antes era dos domingos, depois passou para o sábado e ficava, mas fomos lá. E eu era catequista, inclusive. Fui catequista desde os 11 anos. Era catequista, não tinha nem um salão paroquial, acontecia na creche, que era atrás da igreja ainda. E por falar em catequese,
Hoje era dia do Rafa, tá na catequese, que é de terça-feira. Aí eu falei assim, Rafa, nós vamos precisar de fazer na terça-feira, mas é por um motivo justo. O padre assina, depois. Não deixa de estar aprendendo e evoluindo dentro do que a catequese pede também. Sim. Legal. Então você começou a ideia, fez parte desse princípio também lá em América da Missa das Crianças também. Foi. Que legal. Sempre muito engajado, né? O pai Toninho, eu falo pai Toninho porque meu tio, né? Acho que o maior amor da minha vida, de fato, vou até me emocionar. Então eu dou uma pausa nele, a gente perdeu ele faz 2 anos, fez em agosto. Ele vem a ser meu tio, casado com uma tia, meus pais se separam, eu vou aos 3 meses, vou ficando na casa deles e fico até os 16 com eles, quando eu fui, porque eu fiz o 3º colegial com 15, por isso que eu era meio adiantado. Eu fiz o 3º com 16, já estava na faculdade. Então eu fiquei até essa fase, já tô 30 anos quase fora de casa. Inclusive a gente estava conversando fora do ar aqui, eu falei assim, mas caramba, eu achei que eles eram seus pais, né? Porque de fato eu chamo, 2 pais e 2 mães. O meu pai biológico perdi, morava em Portugal, eu perdi faz 9 meses. Então foi assim. Na verdade, a pandemia foi difícil para muita gente. Eu perdi a minha avó, perdi o tio Vadinho lá, Riberte, lá de Américo de Campos também, que era um primor. Ele era seu tio? Ele é irmão da minha mãe. Que é o pai do Fernando Riberte. Eu sou Riberte, inclusive. Ah, é? Sou. Marcos que legal. Mudou um pouco o nome, Riberte Alves de Camargo. Que legal. Olha só, gente, como é que o papo vai evoluindo, a gente vai descobrindo grandes coisas aqui.